Evangelhos em ordem cronológica. Resumo histórico-geográfico do vídeo 5. Jesus foi com os seus discípulos para o mar da Galileia. Uma grande multidão o seguiu e ele curou a muitos. Subiu a um monte, levando 12 discípulos que ele escolheu para segui-lo. Ali ele lhes deu autoridade para expulsar demônios e mandou anunciar o evangelho. Desceu do monte, mas como a multidão era muito grande, subiu novamente e proferiu o sermão das bem-aventuranças, conhecido também como o Sermão da Montanha. Neste sermão, disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos, pois deles é o reino dos céus. Devem ser a luz do mundo. Jesus diz que não veio para destruir a lei, mas cumpri-la de uma forma mais perfeita. Ele ensina que os discípulos não devem fazer como os fariseus, pois se vangloriam quando oram, jejuam e dão esmolas. Deve-se fazer essas coisas em oculto, para que somente o Pai os recompense. Quando orar, não se deve ficar repetindo as mesmas palavras. Nesse sermão, aprendemos que devemos ter misericórdia, perdoar para sermos perdoados, amar os nossos inimigos, não divorciar a não ser por adultério, que o adultério pode acontecer por pensamento, que o homicídio pode acontecer quando maltratamos alguém, que não devemos julgar quando estamos no mesmo erro, que devemos emprestar sem esperar receber, amar sem esperar ser recompensado, que não devemos acumular riquezas nesta terra e sim no céu, que devemos perdoar todas as vezes, que não devemos ser vingativos, que devemos perseverar nas orações. Ensinou para fugirmos de tudo que nos leva a pecar, para não insistir em evangelizar alguém que escarnece da palavra de Deus, pois são como porcos pisando em pérolas. Ensinou que devemos entrar pela porta estreita, aceitando e praticando os seus ensinamentos. Devemos ter cuidado com os falsos profetas. Eles são conhecidos pelo que fazem. No último dia, ficarão de fora muitos que oraram, expulsaram demônios e profetizaram, pois não fizeram a vontade do Pai que está nos céus. Jesus voltou para sua cidade em Cafarnaum e, ao entrar, um oficial do exército lhe pediu para curar seu empregado. Então Jesus o curou sem precisar de ir em sua casa. Depois foi para a cidade de Naim e ressuscitou o filho único de uma viúva. João Batista estava preso e mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Cristo. Então Jesus mandou contar a ele os milagres que estava fazendo. Jesus lamentou que os moradores de Betsaida, Corazim e Cafarnaum viram os seus milagres e não creram que ele era o Cristo. Seus moradores terão maior condenação do que os de Sodoma e Gomorra. Depois disso, deu graças ao Pai por revelar o seu Filho para as pessoas necessitadas e humildes. Enquanto jantava na casa de um fariseu, uma pecadora o adorou e ungiu seus pés com perfume. O fariseu murmurou, mas Jesus lhe disse que ela o amou muito, pois foi muito perdoada, enquanto que ele nem água lhe ofereceu para lavar os pés. Marcos capítulo 3. Jesus se retira para o mar, cura muitos enfermos, expulsa demônios e lhes dá ordem para não dizer que ele era o Cristo. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar.
e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas, para que não dissessem quem ele era. Marcos capítulo 3. Jesus subiu no monte com os discípulos. Entre eles, escolheu 12 apóstolos, lhes deu autoridade para expulsar demônios e os enviou para pregar o evangelho. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Lucas capítulo 6. Jesus e seus discípulos descem do monte e ele cura muitos enfermos. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Mateus capítulo 5. Jesus sobe no monte e inicia um sermão, dizendo que são bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os humildes, os que têm fome, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos, pois deles é o reino dos céus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa.
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Lucas, capítulo 6. Jesus lamenta o futuro dos ricos avarentos, dos que têm prazer em praticar o mal e daqueles que gostam de ser elogiados quando praticam uma boa ação. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Mateus, capítulo 5. Os cristãos são o sal da terra e a luz do mundo. Como o sal evita que os alimentos se percam, assim também os cristãos devem evitar que o mundo todo se perca. Os cristãos são também a luz do mundo, pois iluminam a todos com suas obras e anunciam a eles o Evangelho para que se convertam. O sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 5. Jesus diz que não veio para destruir a lei, mas cumpri-la. Ele diz que a lei deve ser cumprida de forma íntegra e fala para os discípulos que eles devem ser mais justos em cumprir a lei do que os fariseus. Mas no dia da sua morte, Deus rasga o véu do templo, indicando que estava encerrando a antiga aliança através da lei de Moisés e começando uma nova aliança através da lei de Cristo, escrita pelo Espírito no coração dos seus fiéis. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5. Haverá duro julgamento, não só para os homicidas, mas também para quem se encolerizar contra seu irmão, ou chamá-lo de raca ou louco. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno.
Mateus capítulo 5. Não se deve apresentar oferta ao Senhor sem reconciliar com seu irmão. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Mateus capítulo 5. Jesus ensina que o pecado do adultério é praticado não apenas com o contato físico, mas também com o pensamento. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5. Devemos eliminar tudo que nos facilita pecar. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, você deve arrancá-lo e atirá-lo longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, você deve cortá-la e atirá-la para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus capítulo 5. Mandamentos de Jesus sobre o divórcio e o repúdio. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 5. Jesus ensina que não se deve jurar por nada nesse mundo e nem pelas coisas celestiais. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus capítulo 5. Jesus ensina a não ser vingativo ou pagar o mal com o mal, mas ser misericordioso. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus capítulo 5.
Dê a quem te pedir e não te desvie de quem quer que lhe empreste. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Mateus capítulo 5. Devemos amar também os que nos maltratam. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Lucas capítulo 6. Devemos amar os nossos inimigos para que a nossa justiça exceda a dos fariseus, pois Deus dispensa o sol e a chuva também para os injustos. Fazendo assim, seremos recompensados por ele. Amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim, vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Mateus capítulo 6. Deve-se ajudar em oculto para não ser glorificado pelos homens. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Mateus capítulo 6. Não se deve orar como os fariseus para ser glorificado pelos homens. Deve-se orar em oculto quando possível. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas.
Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Mateus capítulo 6. Durante a oração, não precisa repetir as mesmas palavras, pois Deus já sabe o que necessitamos antes de pedirmos. Jesus ensina a oração do Pai Nosso como modelo para as demais orações. E, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus capítulo 6. Não se deve jejuar, demonstrando tristeza, para ser visto e elogiado pelos homens. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade: eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Mateus capítulo 6. Jesus ensina contra a avareza, dizendo para não acumular riquezas na terra, e sim no céu, onde não enferruja. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Mateus capítulo 6. Quando seus olhos são bons, eles focam nas riquezas celestiais. Quando são maus, focam nas terrenas. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Mateus capítulo 6. Não se pode servir a Deus sendo avarento. É como querer adorar dois deuses, o Deus verdadeiro e a Mamon, o Deus do dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6. Não devemos acumular riquezas com medo de faltar as coisas necessárias para nossa sobrevivência, pois se o Senhor cuida dos animais, muito mais cuidará de nós. Se buscarmos primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa.
Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Mateus capítulo 7. Não julgue para não ser julgado por Deus, mas havendo necessidade de julgar, retire primeiro a trava do seu olho para depois retirar a do seu irmão. O Evangelho de Mateus, capítulo 7. O costume de julgar os outros. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão? Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Mateus capítulo 7. Jesus compara o evangelho às pérolas. Compara também os porcos com aqueles que o rejeitam. Ele diz para não dar as pérolas aos porcos, ensinando que não convém pregar o evangelho para pessoas que querem ridicularizá-lo. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Mateus capítulo 7. Deus abrirá a porta para aquele que bate nela através das orações. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Mateus capítulo 7. Entrem pela porta estreita, porque o caminho largo leva para o inferno. A porta estreita é o caminho mais difícil, onde abandona-se os desejos carnais, mas este é o que leva ao céu. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Mateus capítulo 7. Jesus alerta sobre os falsos profetas. Eles serão conhecidos pelo que fazem. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins.
A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Mateus capítulo 7. Não são todos que falam em Deus que entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a sua vontade. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Mateus capítulo 7. Quem ouve os ensinamentos de Jesus e os pratica é como o homem sábio que edificou sua casa na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Mateus capítulo 7. A multidão ficava admirada com a maneira de Jesus ensinar, pois falava com autoridade diferente dos escribas, que repetiam palavras de outros mestres da lei. Jesus não precisava disso, pois conhecia toda a Escritura. Ele era a palavra, o verbo que se fez carne. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Mateus capítulo 8. Jesus cura um paralítico, servo de um centurião. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Lucas capítulo 7. Jesus ressuscita o filho de uma viúva na cidade de Naim. Parte 109. Lucas capítulo... Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Moço,
Eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Mateus capítulo 11. João Batista estava preso e enviou 2 discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias. Não está claro os motivos que João mandou fazer esta pergunta, mas possivelmente ele queria que Jesus libertasse logo Israel do domínio romano, pois assim também o libertaria da prisão. No intuito de responder que ele era o Messias, Jesus mandou seus discípulos lhe contar os milagres que o viram fazer. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Mateus capítulo 11. Jesus diz que a fé de João Batista não é como um caniço que qualquer vento agita. Ele é mais que um profeta, pois é aquele que anunciou a vinda de Cristo. Ele é o Elias predito pelos profetas. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade: de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas o atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Lucas capítulo 7. Jesus compara as pessoas incrédulas como crianças insatisfeitas que perguntaram às outras por que não dançaram quando elas tocaram e por que não choraram quando elas cantaram uma música de funeral. Assim também são os incrédulos. Murmuram de tudo. João jejuava e não bebia vinho, mas falavam que ele tinha demônio. Jesus comia e bebia, mas falavam que ele era um comilão. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram: está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Mateus capítulo 11.
Jesus diz que as cidades de Betsaida, Corazim e Cafarnaum sofrerão maior condenação do que outras, pois viram muitos milagres e não creram nele. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida! Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido, e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Mateus capítulo 11. Jesus dá graças ao Pai por ocultar a sabedoria de Deus aos sábios e cultos e as revelar aos que consideram pequenos. Só conhece o Pai quem o Filho quiser revelar. Jesus chama os cansados para aprender com ele, pois suas leis são leves e assim suas almas encontrarão descanso. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Lucas capítulo 7. Uma pecadora arrependida e chorando, beija os pés de Jesus, unge com perfume e os enxuga com seus cabelos. Simão não concorda que Jesus aceite isso. Jesus diz que ela o amou mais do que ele, pois foi perdoada de muitos pecados. Ele diz à mulher que seus pecados lhe foram perdoados. Sua fé te salvou. Vá em paz. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo,
Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz.